Olá pessoal, estamos aqui para um vídeo que foi pedido muito por vocês no nosso canal. Vocês pediram para me relacionar a peste negra que assolou a Europa do século XIV e a nova pandemia de coronavírus, que é o flagelo social que está assolando a população no século XXI. Bem, a princípio, existe semelhança entre as duas infecções que vão entrar para a nossa história? A princípio, não. Pessoal, o contexto de expansão do novo coronavírus no século XXI se encaixa em um contexto de globalização da economia mundial, mais especificamente do aumento da importância da China no comércio mundial. Quero ler para vocês uma passagem que saiu no Estadão do coordenador do Núcleo de Estudos entre China e Brasil. Quando ocorreu a epidemia de SARS entre 2002 e 2003, o PIB chinês representava 4,4% do PIB mundial, ou seja, a participação da China no comércio mundial era baixa. Hoje representa 15%, é a segunda maior economia do mundo. Mais pessoas foram para a classe média e o fluxo de chineses no exterior é impressionante, ressalta Evandro Menezes de Carvalho. 15% quer dizer que a predominância da China nos assuntos econômicos mundiais está aumentando. Dessa forma, você tem mais chineses indo para diferentes partes do mundo e mais pessoas das diferentes partes do mundo indo para a China, com meios de transportes mais rápidos, que são a principal característica da globalização. Aviões com turbina, navios com são via motor. Então esse maior trânsito de pessoas em diferentes partes do mundo faz com que qualquer epidemia que surja num foco espalhe-se muito mais amplamente, muito mais rapidamente para diferentes partes do mundo. Bem, pessoal, no caso da peste negra ou peste bubônica, a situação era diferente. A peste negra vai chegar na Europa através do comércio no mar Mediterrâneo, ou seja, entre navegadores venezianos, navegadores da própria Itália, venezianos e genoveses, e os navegadores do Mediterrâneo, do norte da África, da Ásia, Eurásia, que é essa região de passagem da Europa para a Ásia, que é a Rússia em específico, mas também pode ser a Hungria. Como essa peste se espalhou, pessoal? É preciso falar que antigamente, em 541, essa peste já era normalmente conhecida em Constantinopla. O imperador de Constantinopla, Justiniano, já havia contraído a peste bubônica, mas ele já havia se recuperado dela. Inclusive, ela era conhecida como peste de Justiniano, mas ela havia sido um caso isolado. Ela tornou a surgir no século XIV, a partir de 1341, quando ela chegou nos portos de Gênova e Veneza através dos comércios no mar Mediterrâneo, porque o mar Mediterrâneo era o principal foco de comércio da época. Ela também se espalhou pela região dos Balcãs, foi para a Crimeia, e de lá ela foi para a Espanha, Portugal, depois ela foi para a região da Germânia, até ela dar a volta à Escandinávia e Rússia, pessoal. Por que ela é chamada de peste bubônica? A princípio ela é chamada de peste bubônica por causa de inchaços que ela provoca na pele, chamada de bulbões. A partir dessa contaminação que se dá através do sistema linfático, é que ela pode finalmente ser chamada de peste bubônica. Mas ela também causa efeitos no sistema respiratório e no sistema circulatório. Ela também é chamada de peste negra por causa do escurecimento do sistema linfático, que provoca o escurecimento da nossa pele, provocando algumas manchas escuras nas pessoas que a contraíam. Essa peste ela foi capaz de eliminar 40% da população europeia. Ela dizimou 40% da população europeia. Apesar de ter sido uma catástrofe, o que aconteceu no período da Baixa Idade Média, quase início da modernidade, foi também por causa da quantidade gigantesca de mortes que a vida dos camponeses da próxima geração deu uma melhorada. Com menos pessoas e mais casas para aluguel, o preço dos aluguéis nos diferentes feudos da Europa abaixou. Como havia acontecido uma reação feudal antes da queda do preço dos aluguéis, ou seja, uma tentativa de aumentar os encargos senhoriais em cima dos camponeses, aumentar a força de trabalho, aumentar os impostos para recuperar o tempo e o capital pedido pelos senhores feudais, houveram vários focos de revoltas camponesas, tanto na França, Inglaterra, quanto em demais feudos da Europa. A reação camponesa ao aumento dos impostos aristocráticos fez com que houvesse uma diminuição da servidão na Europa. As revoltas camponesas na Inglaterra, por exemplo, antes do advento do capitalismo, vão provocar, por exemplo, o fim da servidão feudal na Inglaterra. Então, pessoal, a peste negra, que surgiu no século XIV na Europa, mais especificamente em 1341, mas que já era conhecido no Império Bizantino em Constantinopla, é totalmente diferente da nova pandemia de coronavírus do século XXI, que era característico da globalização internacional e do aumento da importância da China no mercado econômico mundial. Também temos que lembrar da figura caricata dos médicos com um bico de madeira, que são dessa época. Na verdade, esses médicos não são dessa época, como comumente é espalhado na internet. Esses médicos são do século XIX. Mais especificamente, não, do século XIX não, do século XVII, perdão pelo erro, pessoal.
Por que século XVII? Apesar do foco da epidemia ter sido do século XIV, epidemias de pestilescência vão ser comuns na Europa no século XV, XVI e XVII. Serão focos mais regionais, localizados, serão focos mais facilmente combatíveis. Por quê? Porque a população da Europa da nova geração já vai ter mais conhecimento dos mecanismos de reprodução da peste. Até mesmo as noções de higiene, que a priori eram relacionadas com a expansão da peste, não por coincidência, é claro, vão ser fatores importantíssimos para impedir que a peste se desenvolvesse no século XVI e XVII da mesma maneira como ela se disseminava no século XIV. Por quê? As pessoas costumavam acreditar que o próprio fedor, mau cheiro e poluição das cidades eram importantes para que a peste negra se desenvolvesse. Isso não deixa de ser verdade, porque a peste negra é causada pelo piolho e pelas pulgas provenientes dos ratos que viviam nos navios dos comerciantes mercantes que se desembocavam nos portos de Gênova e Veneza, que é a região do sul da Itália que desemboca no mar Mediterrâneo. Bem, pessoal, essas pulgas trazidas pelos ratos eram provavelmente os focos da infecção nos seres humanos. Depois de absorverem a doença da picada da pulga e dos carrapatos, vão passar a doença para mais pessoas. Bem, como no século XVII haverá maior noção de higiene, inclusive o bico de madeira da máscara dos médicos do século XVII também tinham flores aromáticas que disfarçavam o cheiro de podridão dos cadáveres mortos das regiões sujas onde a doença proliferava. Então, pessoal, apesar de serem doenças que disseminavam muito rápido entre as populações que foram vítimas delas, são doenças que terão causas diferentes e responderão a contextos políticos, históricos, sociais diferentes. Por exemplo, se formos falar da peste bubônica, temos que lembrar também da disseminação de doenças como a varíola, que vai disseminar as populações indígenas na América e na África. Por exemplo, teremos a extinção da população indígena no Caribe, como um exemplo disso. Bem, pessoal, se você gostou do vídeo, curta ele, compartilhe para os seus colegas, se inscreva no canal e acompanhe as próximas videoaulas gratuitas de História. Obrigado!